Oi, 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 gente boa. É um prazer estar com você em qualquer lugar da terra onde você esteja me assistindo. E nós estamos aqui dando sequência ao nosso ensino, ao discorrer leve do Evangelho de Mateus, mostrando quem é Jesus, qual é a mensagem dele. O que ele ensinou tem a ver comigo, tem a ver com você. Qual a possibilidade de que essa mensagem seja a mais essencial de todas as mensagens para dar significado à vida humana e para fazer de nós humanos seres que crescem e amadurecem na direção de nos tornarmos aquilo que é de fato a nossa vocação mais sublime nesta existência e nas outras dimensões para as quais nós fomos criados e constituídos para experimentarmos. Eu venho falando ultimamente, a partir da semana passada, terminando o capítulo 11 de Mateus, eu falei do que Jesus exclamou, dando graças ao Pai pela existência de gente com um coração ensinável, que são esses que ele chama de os pequeninos, e que não são pessoas de baixa estatura, não são pessoas paupérrimas, não são necessariamente pessoas com capacidade cognitiva diminuída ou de qualificáveis pela desqualificação cultural, gente ignorante. Não. Os pequeninos são simplesmente os ensináveis. É o humilde, é quem tem humus, como eu já falei muitas trilhões de vezes, como é aquele que carrega humus no coração. A própria palavra humano também vem da raiz de humus, de terra. O humano é feito da matéria orgânica da terra. Daí a palavra humano tem a sua origem no humus, onde as coisas nascem, de onde elas procedem, de onde a vida vem, onde elas se fertilizam. Eu já expliquei também muitas outras vezes que também é de humus que vem a palavra umidade, que é o que garante o irrigamento do solo. Vem não só humano e umidade, mas vem a palavra humildade. O que é o humilde? É uma pessoa que tem humus no coração, que tem um coração preparado para a fertilização das sementes da vida,
e da sabedoria, esse é o humilde. Tem humildes destituídos de quase tudo, sem bens materiais, sem meios, sem recursos, e tem humildes que têm um monte de coisas que significam uma determinada garantia de viver, mas que são ensináveis. São pessoas que não empedraram o coração, elas continuam a ter permeabilidade, elas não sofrem de nenhuma síndrome de rigidez mental, espiritual, psicológica, emocional, afetiva. Ao contrário, são pessoas penetráveis, são úteros engravidáveis, são chãos preparados pelo humus para o acolhimento da semente da vida, da fé, da esperança, do amor, da sabedoria, que faz você caminhar grávido de um olhar que carrega também alegria, que carrega salutariedade, que carrega significação em tudo que vê, olha e interpreta, e por causa disso, tal pessoa melhora o mundo, melhora a vida de si mesmo, a dos outros e aonde quer que chegue. Por isso é que Jesus dá graças ao Pai pelos humildes, porque também são esses, os pequeninos humildes, os que têm humus na alma, os que estão abertos para a revelação de Deus. Quando eles percebem coisas, eles olham para as sutilezas com a clareza com a qual a gente olha para um relâmpago ou ouve um trovão. Só que quem não é humilde, os trovões podem rebombar na cabeça dele, ele não ouve nada, o que não é humilde. Os relâmpagos podem faiscar, riscar o horizonte dele, ele não vê nada. O tropel dos búfalos pode vir na direção dele, ele não sente nada. Porque o coração endurecido mata toda forma de sensibilidade. E esses são também os que se acham grandes, maiores, soberanos, poderosos, impermeáveis, impenetráveis, intangíveis. Esses são os miseráveis espiritualmente do ponto de vista do Evangelho de Jesus. Jesus dá graças ao Pai porque os pequeninos têm um coração aberto para compreender. Mas há aqueles que se julgam sábios, entendidos e supremos sobre os demais, para os quais nenhuma obviedade da revelação de Deus os alcança e os penetra. Por isso, é feliz a situação dos ensináveis e é trágica a condição dos inensináveis na vida, que são aqueles que nem a revelação do próprio Deus os acorda para perceberem coisa alguma e que vão vivendo com a síndrome do espírito endurecido, impenetrável. Foi isso que Jesus falou inicialmente e a seguir ele disse, olha, agora deixa eu falar com os pequeninos, com os que têm humus, os que têm umidade no coração, os que têm humildade, os que têm humanidade, os que são os filhos desse chão benfazejo, onde a semente da vida se impregna, gesta, cresce e dá a luz a seres humanos, genuínos e verdadeiros. E aí ele diz, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, porque o ser pequenino, que tem humus, que tem humanidade, humildade, umidade existencial, reconhece quem ele próprio é, ele não entra em estados negacionistas existenciais, ele se enxerga. Ele também sabe quais são os limites do seu próprio alcance. E também tem uma sabedoria especial para perceber quando chegou no ponto de esgotamento de tudo. O que passar dali é idiotice. Portanto,
Ele diz: venham a mim vocês em estado de consciência falimentar, que são os cansados de tudo, que encheram o saco existencialmente de toda a vaidade, tolice, bobagem dessa existência, viram o que vale e o que não vale. Esses são os pequeninos, os que acolheram a revelação. E também venham a mim os sobrecarregados, os que vão levando pesos inimagináveis nessa vida. Venham e eu vos aliviarei. Eu vou tirar essa carga, vou tirar esse peso e vou dar a vocês o meu peso, que é leve. O meu peso, o meu jugo, o meu mandamento é amor. E como diz o apóstolo João, ora, esse mandamento do amor e esses mandamentos que decorrem todos do amor, o apóstolo João diz na primeira epístola, no capítulo 5, aqui no Novo Testamento, que esses mandamentos não são penosos, não doem. O amor não dói. Mesmo que ele te ponha num estado de algum sofrimento, é um sofrimento bem-aventurado. Bem-aventurados os que sofrem por terem a graça de amar. Infelizes são aqueles que não têm o poder de amar. São os entes repetidamente empedernidos, corações impenetráveis. Esses são os infelizes, perdidos em si mesmos. Jesus diz: venham que eu vou trocar o esmagamento pela leveza e vocês vão aprender a viver comigo, porque eu sou manso e eu carrego humus no meu coração. Eu tenho humus para me solidarizar com a fraqueza de vocês, a dor de vocês, a falência de vocês, a incapacidade de vocês. Por isso, eu sou o sumo sacerdote que se condói das dores de vocês e intercede por vocês sobremaneira, porque eu sei o significado do padecimento humano, porque eu sou um humano entre os humanos, e Deus em Deus e de Deus intercedendo pela condição humana mais visceral e mais radical. Aprendam comigo a viver e a confiar. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês, me seguindo, andando comigo, vão encontrar todo dia e renovar todos os dias o descanso para as almas de vocês, para a mente, para a psique, para o ser. Vocês vão encontrar um lugar de refúgio para ser e estar. E vão descobrir que, diferentemente da religião, qualquer religião, eu não trago obrigações sobre vocês, eu trago para vocês o privilégio de aprenderem a viver. Porque o meu jugo, que eu troquei com vocês tirando o peso esmagador e coloquei a leveza da liberdade e da consciência como obrigação de privilégio a ser exercido por vocês, que na medida em que tratam esse mandamento como privilégio, se desenvolvem, crescem, amadurecem, ficam lindos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí eu mostrei como ele vai ilustrando isso. Aí veio a primeira ilustração, ele escolheu que ela acontecesse num dia de sábado, na presença dos religiosos fariseus, que são esses entes cretinos de alma, de perturbação, entes persecutórios, fanáticos opressores, que naquele dia de sábado viram os discípulos de Jesus com fome pegarem trigo nas searas. E de acordo inclusive com a lei de Moisés, em Deuteronômio 23, 25, que permitia que alguém pegasse trigo nas searas que não lhes pertencessem, desde que pegassem nos quadrantes do campo e não usassem foice para determinar nenhuma catação gulosa de natureza industrial ou com a ganância de quem queria tomar o que era do outro, mas apenas para um socorro alimentar imediato.
para ter uma segurança alimentar mínima. Até o Velho Testamento fazia previsão disso. E aí Jesus cita Davi, quando os fariseus vêm dizer: os teus discípulos estão transgredindo, comendo no campo dos outros, e ainda pior, catando, moendo, tirando o trigo da espiga e botando na boca e mastigando em dia de sábado, para você ver como esses caras são horrorosos. Aí Jesus disse: vocês não entendem nada, não é? Leem, vivem lendo o Velho Testamento, não entendem nada. Por exemplo, não perceberam a transgressão de Davi de acordo com a legislação de Moisés, como Davi foi um transgressor da lei imediata. Por quê? Porque para Davi havia categorias superiores à lei escrita de Moisés. Que categorias eram essas? Eram aquelas pertinentes à vida. A vida. Vocês não lembram que quando Davi e os seus homens estavam com fome, eles entraram no tabernáculo dirigido pelo sacerdote Abiatar e pegaram os pães dedicados da consagração, da proposição, os pães santificados para os fins e os mistérios de natureza religiosa, ritual, e como ele pegou daquele pão que era proibido a qualquer um comer, comeu dele e deu aos seus discípulos. Vocês não viram como a fome humana se sobrepõe à lei de Moisés e as legislações religiosas estão todas a serviço de necessidades maiores e não como impeditivos delas? Mas eles não entendiam. Aí Jesus dá um outro exemplo, ou mesmo, que dizer dos sacerdotes, que nos dias de sábado trabalham contra a lei do sábado, suando, matando, derramando sangue, esfolando animais o dia inteiro em sacrifícios no templo, sacrifício e trabalho braçais, que pela própria regulamentação do dia de sábado, faria com que eles se tornassem transgressores do sábado no dia em que mais se demandava do sacerdote tarefas sacerdotais, que eram as de sacrifícios no templo. E eles se esfuleimam de tanto trabalhar, violando a regra do sábado para cumprir um mandamento superior. Vocês não entenderam ainda a hierarquia ética do reino de Deus? E além de tudo, vocês não viram, olhem para mim. Eles são os meus discípulos, estão comigo. Aí Jesus estoura a boca do balão e diz: está aqui, eu sou maior do que o templo, do que o sábado, do que tudo isto. Depois ele virá a dizer: eis aqui quem é maior que Salomão, eis aqui quem é maior do que Davi, eis aqui. Aí eles ficavam, os religiosos, cheios de ódio. Aí Jesus vai adiante, num outro sábado, no seguinte, resolve enfrentar a cretinice desses fanáticos religiosos. Vai assim uma das sinagogas da Galiléia e nelas encontra um homem com a mão ressequida. Mas são os membros da sinagoga, os religiosos, os membros da igreja, da eclésia, do ajuntamento dessa comunidade de cidadãos religiosos e fanáticos, que provocam a Jesus do nada. Jesus só estava lá quieto. Quando eles disseram: escuta, já que tu estás aí, responde aqui para nós. É lícito fazer o bem, curar nos sábados? Eles queriam ter um motivo para pegar Jesus em alguma coisa. Aí Jesus ouve aquela cretinice absurda que eles estão perguntando e respondeu: escuta, como é que vocês agem com o animal de vocês que caiu num buraco num dia de sábado? Vocês deixam lá para morrer? Ou vocês tiram por causa do valor que a vaca, o cordeiro, o carneiro, qualquer que seja o animal tenha, uma commodity valiosa? Vocês não tiram a pretexto de que é uma vida berrando? Vocês não vão lá e fazem isso com as coisas de vocês? Olha, eu faço o que eu quiser com as minhas coisas, com os meus seres humanos.
com as minhas ovelhinhas, com os meus bichinhos amados que caíram no buraco da vida, da doença, da enfermidade, da calamidade. Eu sou o que digo, venham a mim, os cansados e os sobrecarregados, eu resgato, eu tiro, eu faço, é claro que eu faço. E aí chamo o homem da mão ressequida e curo o homem. No sábado, na presença deles todos. E aí eles saem para conspirarem como é que eles vão matar Jesus. E Jesus não fica para brincar com a maldade humana. Muito menos com a maldade dos religiosos fanáticos, que não têm limites. Em nome de Deus, eles matam os humanos e o Filho de Deus e os profetas e qualquer um. Em nome de Deus, eles ficam piores que o diabo. Aí Jesus se retirou dali. E saiu, e foi o que nós vimos, que ele se retirou dali, e todos os que entenderam, os pequeninos presentes na comunidade, na eclésia, na sinagoga, na igreja, na congregação, tudo sinônimo, saíram com ele os que creram, e Jesus curou a todos naquele sábado. Se é lícito, venham cá que vocês vão ver como é lícito, curou todo mundo. E aí disse, ó, eu não preciso de publicidade. Não preciso que vocês fiquem fazendo propaganda de mim. A propaganda sempre corrompe o caráter da realidade e da verdade. Vocês não precisam. E eu não estou aqui para fazer uma provocação gratuita de nada. Eu estou aqui para praticar o bem verdadeiro a quem está precisando. E não para vivemos de provocação, como tem um monte de gente aí na internet supostamente falando de Jesus, mas não pregam o Evangelho. Não edificam ninguém, eles ficam só querendo saber o que você não sabe. Aí colocam uma dúvida em você, não te respondem nada. E vão só desconstruindo e não edificam nada no teu coração. Você não sai dali melhor, mais consolado, mais aliviado, mais edificado, mais instruído, mais cheio de fé, de esperança, de amor e de graça, não. Você só sai dali armado para bater nos outros. Agora eu sei porque eu aprendi que no grego é assim o assado. São todos os grandes estúpidos, me desculpem a franqueza da declaração, e que só vivem de publicidade para publicidade, porque o negócio é muita publicidade que atrai muita grana. Então prestem atenção, Jesus chega e diz, não me exponham à publicidade. E ele diz isso, como nós vimos no dia de ontem, para se cumprir Isaías 42, que eu li para vocês no dia de ontem e mostrei uma segunda coisa. Que como para Jesus e para os apóstolos não havia nenhum culto à inerrância sequencial, textual, letrista, literal da Escritura. Eles trabalham com o espírito do que foi dito, mas não com letrinha por letrinha. Ao contrário, eles têm uma liberdade enorme, como é o caso aqui de Mateus, quando cita Isaías 42, não falsifica o espírito do que foi dito no profeta Isaías, mas tem a liberdade de usar as palavras mais adequadas ao tempo, à hora, ao momento e à circunstância, mantendo o mesmo espírito da declaração. E aí ele cita Isaías com a paráfrase da ocasião, dizendo, eis aqui o meu servo, é Deus falando, que eu escolhi, em quem a minha alma tem todo prazer, farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará juízo aos pagãos, juízo não condenação, mas justiça de justificação, de graça, de perdão, de inclusão, de acolhimento, de misericórdia, de abraço divino, de pertencimento. É isso que ele veio para anunciar aos gentios. Os judeus só queriam Moisés, lei, pedra, pedrada, juízo, cretinice, obediências às irrelevâncias letristas que matam o espírito. São os grandes perseguidores de Jesus, são os judeus religiosos. Quanto mais de Jerusalém, mais persecutórios. Quanto mais fariseus,
mais fanaticamente antagônicos. E quanto mais cheios do espírito de arrogância e de supremacismo, mais o odiavam pela identificação dele com os marginais da vida. Conforme a leitura do Evangelho, para quem não leu todo, se estiver me acompanhando do capítulo 1 até o dia de hoje, há 1 ano e meio, que é o que eu venho fazendo, já entendeu tudo. Já sabe como Jesus é. Aí ele vem para anunciar, diz aqui o Senhor, em Isaías 42, essa justiça justificadora e pacificadora a todos os pagãos do mundo e das terras. Em relação aos seres humanos como um todo, e a todos aqueles que o buscam, se diz, ele não contenderá, assim como ele não contendeu com os religiosos judeus. Ele deu respostas muito mais fazendo perguntas. A maior parte das respostas de Jesus à cretinice das questões fanáticas do judaísmo persecutório são perguntas. Ele os responde com questões. Nunca lestes? Não ouvistes? Não compreendestes o que significa isso? Eu tenho 2 livros sobre esse tema, chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Estão aí ao seu acesso no portal caifab.net, onde está no link escrito Livros, que cai na editora Prologos. Está lá, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Tanto quanto tem o curso em vídeo, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, aqui no caiofabioexclusivo.com.br. Porque é algo muito importante aprender como é a mente adoecida desses religiosos, porque foram eles os principais interlocutores negativos do Evangelho, são eles. Eles falaram mais do que todo mundo nos Evangelhos, os religiosos. Se levantaram falando, questionando, perguntando impertinentemente, provocando Jesus o tempo todo, querendo pautar Jesus com as idiotices deles, com as loucuras, com as insanidades. E aí, Jesus não se deixa pautar, Jesus responde com perguntas e estabelece a próxima pauta. E ele vai pautando a vida, não deixa que o antagonismo dos outros condicione, configure e paute a vida deles. Aprender isso já é uma libertação, já é compreender também como o jugo dele é suave e o fardo é leve. Aprendei de mim. Aprenda isso com ele, por favor, também. E aí se diz, ele não contenderá. Ele não vai chamar ninguém para brigar. E essa é uma coisa que a religião não entendeu nunca, nem vai entender jamais, porque ela é feita de conflito, de briga, de oposição, de contestação, de choque, de resposta. Me provocou? Vou responder até ao fim. Não vou parar até que eu vença. Quem é que jamais venceu uma discussão? Até a palavra discussão vem da mesma raiz de divisão, que é a mesma raiz que estabelece o significado da palavra diabo. Tudo aquilo que vem, que a gente lê em português e que tem origem grega, começando com esse prefixo di, implica em divisão, em partir. É o que o diabo vem, é criar confusão, é dividir a mente, é gerar ambivalência, choque, ambiguidade, contenda, embate. Em todos os lugares. Da tua cama ao teu trabalho, à política, às macro manifestações da humanidade, é divisão e contenda. E é o que Jesus diz que ele não veio fazer. Deus diz através do profeta Isaías, e Mateus recupera o profeta Isaías do capítulo 42 e diz, citando o texto, ele não contenderá. Ele não vai brigar com você.
Ele não vai entrar numa disputa contigo para mostrar que você está enganado. E quem quer que o conheça de fato, que tenha entendido o Evangelho, também não vai entrar nessas brigas. Opiniões eu tenho a dar e eu as dou. Mas eu não fico chamando ninguém para briga. Me responda, quero ver se você tem uma saída para isso, não. Quando eu falo, quando eu reajo, eu digo o que eu penso, sobretudo imaginando o significado destrutivo daquilo para milhões e a possibilidade construtiva do que eu estou falando para outros tantos milhões que de outra feita ficariam confusos ou enganados, mas até o meu tom é manso, é meigo, é suave, é humilde de coração, até no contestamento, até no falar, no dizer. Do contrário, você entrou naquilo que não é o Espírito de Cristo Jesus. O Espírito de Jesus não é o Espírito da contenda. Não é. Quando você vira essas pessoas que estão aí, influenciadores evangélicos, gritando, querendo mudar os rumos do país aos gritos histéricos, histriônicos. O histrionismo é um transtorno mental, tanto quanto a histeria. Está cheio aí de histéricos gritando, vocês nem percebem como eles são mentalmente seres em estado de transtorno profundo. Ninguém consegue chegar a uma conclusão sensata, vivendo a partir de tamanho histrionismo, de tamanho transtorno mental, neural e psicológico, como você vê em volta. Jesus, todavia, não contendia e me ensina a não contender. Nem tampouco ganha nada no grito. No grito, ganhem os idiotas o que queiram ganhar. O sábio vira de costas e sai dali, como Jesus se retirou. Dali. Foi para outro lugar com gente em relação a quem eu não precise gritar. Se para eu me impor em algum lugar eu precisar gritar, pode ter certeza que vocês já estão sozinhos, eu já fui. Ninguém nunca me viu nesses 51 anos de ministério gritando para ficar em lugar nenhum, para dominar coisa nenhuma, grupo nenhum, ideia nenhuma. A mim, não. Procure. E me jogue na cara se você me viu ficar aí de grito para lá e para cá com alguém. Eu, não. Nunca e jamais. Aprendi muito cedo que ele não gritaria, nem eu tampouco. Quem quiser me ouvir, ouça. Se tiver ouvidos, busque escutar. Se tiver olhos, venha me ver. Se tiver interesse em entender, preste atenção. Mas não vai ser no grito que eu vou impor nada. Porque só os estúpidos, de fato, atendem à comunicação da gritaria. E quem quer ganhar um estúpido que vai ficar mais estupidificado ainda, porque foi vencido pela gritaria, só alguém pior do que o próprio estúpido vencido pela gritaria, alguém que se submeteu a uma gritaria maior. Então, esses eu também não quero, desse grupo eu também me retiro dali e sigo com quem queira graça, compreensão e entendimento ser curado. Não faço questão de ninguém que para andar comigo eu preciso contender ou preciso gritar para me impor. Eu não. Não preciso. Jesus me ensinou a não querer nem precisar. Assim como se diz, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ele não sai tomando a palavra da taverna, gritando em nenhum lugar, em nenhum ajuntamento. Não fica procurando as multidões para fazer fanfarra. Eu disse ontem que você encontra um ou dois momentos nos quais Jesus ergue a voz e fala diante de uma multidão. Um deles está em João 7, no último dia da festa dos tabernáculos. Eu falei isso ontem, quando ele disse, erguendo a voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, aludindo à profecia de Ezequiel de 37 em diante.
onde ele se apresenta como o templo vivo, que não precisa ser construído na esplanada do templo para ele voltar. Ele já veio e ele se apresentou como o cumprimento de Ezequiel, o templo vivo do qual escorrem as águas vivas. Dele e também de mim que creio nele. Não ouvirá, ninguém ouvirá nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada. É o que a religião faz o tempo todo. Chega a pessoinha, aí num desespero danado, porque desde 3, 4 anos de idade ela começou a se perceber gay, ou lésbica, ou homoafetivo, ou diferente dos outros, dos demais. E engoliu aquilo anos e anos e anos e anos. Seja isso numa família religiosa, irreligiosa ou até ateia. A maioria das vezes os filhos não sabem qual vai ser a reação. Quando a família é religiosa, e dentre os religiosos, os piores de todos são os católicos e os evangélicos, e dentre os evangélicos, os piores de todos são os mais fanáticos, e que já anunciam aos filhos e criam os filhos dizendo: eu prefiro ver você morto do que gay. Você está me ouvindo? Eu prefiro que você morra hoje do que você vir a me dizer um dia que é gay. Você está pensando que eu estou inventando? Não, isso é dito para todo lado. Você que está aqui comigo, você que está aqui comigo, já ouviu isso. Se essa é a sua condição. E aí, no dia que você tem a coragem de falar, eles vão e te quebram mesmo, te esmagam. Dependendo de para quem você falar, ele te joga lá na frente do palco e te quebra todinho em farelo, te mói e faz farinha de você. É o que a religião faz, é como ela trata as coisas, é como ela pratica. E é assim que você sabe, porque é assim que você tem vivido. Mas aqui se diz que isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus nem passou desse lugar. Está fora daí, como eu disse ontem várias vezes. Está fora. Porque ele não esmagará a cana quebrada. Já está toda partidinha, toda vergada, toda arrebentada. Ele vem e ele endireita. Ele bota um canicinho em volta. Ele amarra, ele faz uma atadurinha, ele põe em pé, para ela ganhar seiva de novo, para ela fazer fotossíntese, para a vida correr através das seivas de revigoramento dela, e ela vai se fortalecendo e vai se recuperando. É assim que Jesus faz, é assim que o Evangelho faz com a pessoa humana. A imagem aqui usada é da cana quebrada. Em qualquer que seja a situação, eu ilustrei aqui com a ilustração mais recorrente hoje em dia, que é do grupo LGBTQIA+, mas nos dias dele, eram os pecadores de todas as naturezas que eram quebrados, esmagados, jogados no inferno, filho do inferno, maldito, sai daqui, pelos religiosos, as meretrizes, que o cara pagava para pegar e depois dizia: Deus te amaldiçoe, sua safada. Ele tinha acabado de traçar. Mas ele vai embora na mentira e na estupidez dele. E tantas outras situações. Quem era Pedro depois de negar Jesus, senão uma cana quebrada? Se Pedro tivesse sido tratado pela igreja, pela religião, depois de ter feito o que fez com Jesus, ele nunca mais teria voz nem vez. Ele ia ser colocado num ostracismo definitivo. Tchau, Pedro. O Paulo, quem iria confiar nele jamais, depois dele ter sido o dói-code dos cristãos, depois dele ter levado tanta gente à tortura, à confissão, por obrigação de medo, ou até a morte, como ele próprio confessa aos Tessalonicenses, que ele levou alguns à morte. Quem confiaria jamais nele? Tinha que ter um cara como Barnabé, que carregava o Espírito de Jesus e também não esmagava a cana quebrada.
e não apagava a torcida que fumega o paviozinho. Jesus encontra as pessoas porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, porque ele chama os cansados e os sobrecarregados, porque o negócio dele é aliviar almas e mentes e corações. É que ele cumpre isso aqui com toda a naturalidade, ele não apaga o paviozinho que está no fim. Aquela pessoinha que sobrou quase nada. Até às vezes, preste atenção aqui, a própria pessoa nem sabe que ainda tem alguma chama oculta nela. O cara chega e diz, não, eu não tenho mais nada, em mim tudo acabou. Mas quem diz a última palavra sobre você ter vida ou não ter vida, ter chama ou não ter chama, ter esperança ou não ter esperança, ter futuro ou não ter futuro, é Jesus. E ele não apaga a torcida que fumega. Não apaga o pavio da lamparina. Não destrói o que já está no finzinho. Ao contrário, ele recobra tudo, ele retoma, ele reacende, ele refaz, ele bota mais pavio, ele coloca mais combustível, ele acende você, ele revigora você, ele vai salvando você até o ponto em que, de um indivíduo que foi salvo da própria morte, ele te coloca tanta luz, tanta chama, tanto fogo do amor, do Espírito de Deus em você, que você se torna um luzeiro iluminando outros. É assim que ele faz. E mais, se diz que ele faz isso até vindicar segurança aos que não tinham segurança nenhuma, que aqui são chamados de os gentios e os pagãos. Ele coloca essa certeza e ele vai edificando essas mentes e corações até que elas se tornem portadoras de uma convicção inabalável no ser. E é nele que esperam os desesperançados da terra, nesse que diz, vinde a mim, todos, sem exceção. Aí quando isso é dito, conforme eu disse ontem e agora eu repeti, fazendo questão de falar de maneira um pouco mais íntima e meiga na sua direção, no seu coraçãozinho, na esperança de que o Espírito de Deus faça em você o que você está precisando. Eu não estou aqui para ensinar nada acadêmico, eu estou aqui para edificar mentes e corações, para fazer o Evangelho se tornar carne, sangue, vida, emulação, fogo, respiração, energia vital, poder para viver. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância. É para isso que eu estou aqui e é só para isso que o Evangelho está aqui. Não é para ficar sendo objeto de destrinchamentos, de exposição de descrenças, de gente que já não crê em nada e que está querendo aumentar a quantidade de quem também deixa de crer em qualquer coisa. Como eu vejo crescentemente à minha volta na internet. Aí o verso 22 diz o seguinte, então, depois de Jesus ter curado a todo esse pessoal e de ter dito, não me exponham à publicidade, eu não preciso de publicidade, o verso 22 diz, então, lhe trouxeram um endemoninhado. Ele tinha acabado de curar gente de todo tipo de doenças e enfermidades. Agora trouxeram alguém que sofria de uma calamidade espiritual. Algo que deixa todos os transtornos designados pela psiquiatria numa condição infantil quando comparada com o que significa um verdadeiro e genuíno endemoninhamento. Que a maioria de vocês nunca viu. Vocês veem aí na televisão, é tudo palhaçada, teatralidade. Como eu disse, eu nem perco meu tempo dizendo sai dele, bato palma, acabou a palhaçada. E estão levantando, porque eles sabem quando você sabe que aquilo é palhaçada, sem falar que na TV tem uma quantidade enorme de gente contratada pela agência de publicidade para cair naquela hora e ainda parar no intervalo comercial.
Então a maioria de vocês nunca viu um possesso. Então não fiquem achando que vocês já viram, porque vocês não sabem o que é isso. Isso é coisa muito séria. Pouca gente conhece de fato e de verdade. Trouxeram-lhe um endemoninhado, cego e mudo. O espírito maligno nele tinha crescido de tal forma que tinha cegado, tinha penetrado em regiões neurais do indivíduo, que anulou, matou recursos cerebrais e sinapses variadas, e o indivíduo, além de endemoninhado, ainda ficou com bloqueios cognitivos radicais. Ele não conseguia ver, nem conseguia ouvir nada. Ele tinha sido lacrado por esse poder espiritual nessa masmorra do próprio ser. E, obviamente, quando alguém não consegue ver e não consegue ouvir, o próximo passo na evolução, na continuidade dessa condição, dessa realidade, é que a pessoa vai desaprendendo a falar. Porque eu preciso estar ouvindo todo dia para que eu não perca minha dicção, meu vocabulário, minha vocalização, minhas expressões. Do contrário, uma surdez com uma cegueira prolongados vão fazer com que o indivíduo, com o passar do tempo, vá perdendo até a condição da fluência, da dicção, da comunicabilidade oral, vai diminuindo também, vai atrofiando. Porque a nossa oralidade depende fundamentalmente da nossa audição. E aí está esse homem preso na masmorra dele mesmo. E ele é levado a Jesus. É uma condição horrorosa você existir preso em você mesmo. Sem diálogo, sem visão, sem percepção, sem captura auditiva, com a diminuição de aprendizagem. Uma pessoa que não ouve, que não vê, está profundamente reduzida. Seja isso do ponto de vista físico, auditivo, visual, ou seja do ponto de vista analógico e metafórico. Uma pessoa que foi cegada no seu entendimento. Que é o que Jesus fala. Ele às vezes cura o cego e aplica isso à cegueira de entendimento. Na vida daqueles que têm olhos, mas não veem. Ou quando ele cura surdos e aplica isso àqueles que, tendo ouvidos, não ouvem, não acolhem, não querem entender, bloqueiam cognitivamente a verdade da informação e da realidade. De modo que viver preso nessa condição, seja ela física, concreta, ou seja ela transformada em metáfora aplicada à condição da nossa própria existência de bloqueios cognitivos produzidos por traumas, por medos, por fanatismo, por pânico, por ameaça de juízo, por uma quantidade enorme de fatores que geram esse condicionamento de bloqueamento, de negativismo e negacionismo de compreensão do óbvio. E que acontece com milhões de pessoas na Terra, no planeta, acontece com bilhões de pessoas. Trouxeram a ele essa pessoa. E ele a curou. Ele abriu-lhe os olhos e desimpediu-lhe os ouvidos. Ele curou o indivíduo, nesse caso, como o diagnóstico dele, na precisão total. Ele identificou que a cegueira do indivíduo não era ocular e que a surdez do indivíduo não era auditiva, que era um bloqueio de natureza neural, que tinha havido um esfacelamento sináptico, que tinha havido um bloqueio psíquico, que tinha havido um impedimento de natureza mental, espiritual, que tinha havido uma determinação tirânica de governança demoníaca sobre o potencial daquele indivíduo que estava agora atrofiado.
ele o curou não botando a mão nos olhos ou nos ouvidos, ele curou o homem só dizendo: fica livre desse mal. Sai dele, espírito imundo, sai dele. E ele não gritava na praça e não gritava com demônios também. É tudo na base da autoridade, meramente pela palavra. Sai dele, espírito imundo. E na mesma hora o homem voltou a ver, na mesma hora o homem voltou a ouvir. E toda a multidão se admirava, aquele povo que já vinha com ele daquela sinagoga maligna, tinha sido curado por ele, e que tinha ouvido a recomendação: não me exponham à publicidade, e que agora estavam presenciando o trazer desse cego e mudo, cuja condição era estabelecida por uma força espiritual maligna que tinha tomado conta do ser desse indivíduo, quando viram Jesus dizer: fica livre do teu mal. E o homem voltar a ver, voltar a ouvir, se desentupir, se desblindar para a realidade. Toda a multidão ficou admirada, chocada. Porque quem quer que não tenha um coração prevenido contra Jesus, contra o Evangelho, contra a graça, se admira esfuziantemente de ver a presença do reino de Deus entre nós. Desse poder que arranca demônios como quem puxa um fiapo, que desimpede bloqueios como quem sopra um cisco, que abre a compreensão, o entendimento sem precisar de grito, gritaria ou agressão, esbofeteamento ou esmurramento de ninguém. É tudo com aquela vontade de quem diz: haja e haverá, faça-se e faça-á, eu quero e tornar-se-á. Assim como é tudo com Jesus. E é assim que a gente vê o modus operandi dele. E é por isso que ele diz: aprendei de mim, que vocês vão aprender a fazer as coisas do jeito que eu faço e do jeito que eu sou. Então a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Ou seja, é uma pergunta provocativíssima para os religiosos todos, especialmente para esses fariseus raivosos que sofriam de cólera canina, que viviam atrás de Jesus e de quem quer que a Jesus quisesse seguir, tentando demovê-los da ideia às mordidas e às dentadas. Verdadeiros cães raivosos. Olha a pergunta. Sabe o que significa essa pergunta? Será este, porventura, o filho de Davi? Equivale a perguntar: escuta, esse é o Messias? Será que a gente está diante do Messias? Olha só. Só no dia de hoje, nesse sábado, da sinagoga para cá, olha o que esse cara já fez. Sem alarde, sem gritaria, sem querer aparecer. Na suavidade de quem sabe de quem pode. E pode e sabe tanto que não precisa de propaganda. Será esse? Mas os fariseus, que estavam ali do lado, essa moçada solta que saiu do canil da religião, tomados de cólera espiritual, promovida pela babância do fanatismo deles, os fariseus, ouvindo isto, essa pergunta, os caras não deram a mínima, preste atenção, não deram a mínima para o homem que era surdo, endemoninhado que era surdo, ter ouvido. Isso eles não quiseram nem saber. Eles não se alegraram um minuto com o fato de que tinha um surdo que passou a ouvir. Porque Jesus disse: ouve, sai dele espírito maligno, entorpecedor de cognitividade e de sentidos. Sai dele. O homem voltou a ouvir e voltou a ver. Mas os fariseus, eles ouvindo o que o povo tinha dito, será este porventura o Messias? Não deram a mínima para o fato de que alguém tinha sido curado de uma condição horrorosa de autolacramento numa masmorra existencial e psíquica, que só quem já esteve preso nela pode entender
a profundidade dessa solidão e dessa limitação. Eles não ouviram a alegria dos que se alegraram com aquele que tinha sido curado, eles só ouviram a questão. Será esse, porventura, o Messias? Aí pronto, foi tudo que eles ouviram. Era tudo que interessava, era tudo que importava. Como acontece com os fanáticos religiosos. Você diz e faz as maiores maravilhas do mundo. Mas se alguém receber algum benefício lindo que venha da sua parte, na mesma hora eles vão começar a te acusar de ser o guru das pessoas, de estar sendo idolatrado, de estar sendo superestimado, de estar sendo isso e aquilo. Eu sei porque eu sofro disso a minha vida inteira, incluindo hoje. Todo bem que a minha vida traz é interpretado por esses caras aqui, os fanáticos religiosos, com alguma negatividade. Eles ficam com raiva de que Deus me use. Eles ficam com raiva da grandeza da presença do reino de Deus em mim, da profecia de Isaías cumprida em Jesus, se cumprindo em mim, porque foi o que Jesus disse que queria que acontecesse. Quando afirmou, assim como o Pai me enviou, com base nas mesmas coisas, poderes, pautas, sinais, prodígios, maravilhas e sabedorias, também eu vos envio para vocês me repetirem no mundo. Aí você vai e começa a ficar parecido com Jesus, repetindo Jesus na sua vida, e eles ficam com ódio de você. São as mesmas pessoas, é o mesmo espírito. É fácil identificá-los, eles estão para todo lado. Quando eles ouviram essa resposta das pessoas, essa admiração perplexa, será que esse é de fato o enviado de Deus para nós? Quando eles ouviram isso, sabe o que eles disseram? Eles já tinham uma resposta pronta. Como todo fanático religioso tem, eles não têm diálogo, nem têm lógica, nem têm inteligência dialogal, não têm sabedoria para resistirem a um suspiro sábio contra a insensatez deles. Não tem, mas eles têm respostas prontas, clichês de agressividade, de palavrões, de ódio, de detratamento. Foi o que eles fizeram aqui. E gritaram logo, não! Este expele os demônios pelo poder do maioral dos demônios, de Belzebu. A gente sabe. Todo fanático religioso tem certeza absoluta sobre o fato de que aquele que não é como ele, que não vive como ele, que não quer ser como ele, que não aprendeu as coisas perversas que ele incorporou, que quer viver outro estilo de vida, outro modo de vida, parecido com Jesus, todos eles têm uma resposta peremptoriamente pronta, jogando você no inferno, acusando você de tudo, ou até, no caso de Jesus, dizendo que o poder dele era exercido sob a influência do maioral de todos os demônios, daquele panteão demoníaco de falsos deuses, dentre os quais eles acusavam Belzebu de ser o mais poderoso de todos na hierarquia dos demônios. E aí associaram isso a Jesus. Ele expele demônios porque o diabo age nele para enganar vocês. Eu ouço isso todo dia, vou vendo as pessoas serem abençoadas e vejo os entes caninamente raivosos chegarem dizendo é um enganador, é um satanás, é um anticristo. Tudo que ele diz, a sabedoria dele, a inteligência dele, a genialidade dele, a consciência dele, seja lá o que eles queiram atribuir a você, eles dizem que foi o diabo que te deu. E que é tudo engano. É a mesma história, é o mesmo script, não muda nunca nada. Este expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E é um caso seríssimo. Eu vou parar aqui nesse verso, porque eu tenho muito para falar depois, no dia de amanhã. Mas hoje eu vou parar aqui.
É um caso seríssimo. Quando o indivíduo é exposto a toda a graça, ao evangelho do reino, à bondade, ao amor de Deus, à misericórdia em ação, a graça socorrendo, livrando, abraçando, acalmando, sossegando, ensinando a pacificação. Mas eles são de um espírito, esses outros, tão antagônicos. Como Paulo fala escrevendo aos Filipenses, chama esses caras aqui de cães. É Paulo que chama de cães, quando diz apartai-vos dos cães, que são esses entes caninos. Paulo conhecia a baba contaminada e raivosa dele, as mordidas. Paulo foi todo mastigado por esses caras durante a vida. Assim como Jesus, que foi levado por eles à cruz. E eles são os que matam todos os profetas e tentam calar todas as vozes de graça e de sabedoria no mundo. Isso é grave demais, vocês não têm ideia de como isso é grave, é de uma gravidade incomparável viver assim. E agora eu estou falando com você que é oprimido por essas pessoas que são assim, tanto quanto eu também estou falando eventualmente, miraculosamente, com alguém que por alguma misericórdia de Deus, sendo ainda como um cão raivoso e colérico dessa natureza, me deu algum ouvido e a audição teve alguma captura de entendimento, por menor que tenha sido. E aí eu quero aproveitar essa nesga, essa brecha e dizer: cuidado, meu filho, porque se você tem vivido assim, minha filha, você está se tornando uma pessoa da natureza do próprio diabo. Você está virando um filho do inferno. Você não quer isso para você. Não faça isso contra você mesmo. Mas tem uma quantidade brutal de pessoas fazendo isso contra elas próprias, todo dia, o tempo todo. E você que me vê e me ouve aqui é testemunha disso. Você tem assistido. E o pior, alguns de vocês, até o dia de hoje, não tinham tido discernimento de como não dá para permanecer ali. Não dá para conviver com isso, porque a gente acaba ficando parecido e depois de um tempo a gente absorve e a gente se torna aquilo ali, daquele jeito, daquele modo, daquela forma. A grande maioria das pessoas são verdadeiras esponjas, que para absorverem o que é bom demoram, mas para absorção do que é ruim é numa rapidez brutal que isso acontece. Eu quero pedir ao Espírito de Jesus que me deu a bênção de trazer essa palavra singela, simples, uma explanação escorreita, que não demanda grandes interpretações, só a percepção do óbvio. Se você crê que Jesus é quem Jesus disse que era e demonstrou ser, então não tem complexidades, é tudo muito simples e o acolhimento está em simplesmente não reagir contra o amor que lhe está sendo oferecido. E eu peço que o Espírito de Deus salve a você de ser dominado por esse estado mental de natureza espiritualmente homicida contra toda a manifestação de vida proposta por Jesus no Evangelho. É o que eu oro em seu favor e em favor de todos os que me ouviram no dia de hoje e vão ouvir em todos os outros dias, em nome de Jesus. Amém. Pessoal do TikTok ainda está aqui por mais 2 minutos e 48 segundos, mas eu quero convidar todo mundo para migrar aqui. O TikTok é só apertar nesse botão aí do lado que você cai no meu canal no YouTube. E aqui no YouTube, onde a
a tela é cheia, passam as coisas que você não vê no TikTok e no Instagram, só no YouTube. Todas as informações que você não deveria perder, tem esse QR Code. Aponte o seu celular para o seu QR Code, qualquer celular, e uma vez que você aponte, ele vai abrir um outro ambiente, é esse aí, ó, que tem essa barra verdinha. Você está vendo? Cadê? Estou esperando o Caio se desengatar, tá aí, ó. Essa barra verdinha, você clica na barra verdinha e ela te joga para dentro de um ambiente dentro do qual você pode fazer a sua contribuição para o meu ministério, que é esse que chega aqui para você. E sem barganha, sem troca, sem tomar lá da cá, sem nada, espontâneo. Participa quem quer, quem acha que é um privilégio, quem quer ser parceiro dessa graça, quem quer se unir a essa mensagem e quer expandi-la. É só gente assim que eu convido. Se você não é assim, pode ir, filho, filha, não é para você. É para gente madura, grande e que tem consciência do privilégio que está sendo oferecido. Com base nesse privilégio, você tem 2 bancos, o Santander e o Banco do Brasil, para depósito ou transferência bancária. Embaixo tem os cartões Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International e cartão Elo. E abaixo tem o PagSeguro. E abaixo do PagSeguro tem também o PayPal para quem mora no exterior e quer colaborar. Tudo isso está aí, vocês sabem fazer isso rápido, não preciso explicar. E embaixo está passando um Pix, que também não demanda grandes explicações. Está aí, passando aqui, ó. É o CNPJ da ELD. Você pode mandar a sua contribuição agora, nesse instante, em 10 segundos, ela cai lá na conta da ELD. Meu amigo Edivaldo, que é uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci na minha existência, que está comigo há décadas, nunca me trouxe um único dissabor na vida inteira. De uma lealdade que os anjos aplaudem, pela qual eu sou muito grato a Deus, por ter esse amigo leal e fiel, praticamente, pela maior parte da minha vida ele tem estado comigo. Então você pode contribuir usando todos esses caminhos que já foram oferecidos, incluindo o Pix. Faça isso agora e você vai contribuir com o meu ministério, com o crescimento dele, com o pagamento dos funcionários que estão trabalhando, recortando, editando, preparando, enviando, respondendo, comunicando. Eu não faço nada sozinho. Longe de mim conseguir isso. Eu preciso da sua ajuda para esse ministério. Aí tem uma segunda coisa, aí já é virando a página, entendeu? Já é um virar de página. Deixa eu virar a página aqui, ó. Pá, virei a página. Aí tem um outro Pix passando aí embaixo, que é esse Caio e Adriana, e alguns amigos pediram para eu colocar. A maioria deles usa o próprio Pix, porque é interessante. E tem gente que já colaborou comigo, mas que me escreve perguntando de novo qual é o meu Pix, porque o pessoal às vezes não salva isso tudo. Aí lá eu tenho que repetir, eu mesmo não decoro, eu tenho que pegar onde está guardado no meu celular e mandar para a pessoa. Pois bem, mas para você que diz, não, eu quero ajudar, Caio, você, sua mulher, sua vida, sua família, suas responsabilidades, tudo que sobra para você, e para mim sobra a vida, né? Sou eu que tenho que responder pela minha própria vida, dar conta dela. Eu recebo cobranças igualzinho a você. Se eu não pagar, eu tenho consequências idênticas às suas. Enfim, a vida é igual para nós todos. E se você quer participar dessa outra dimensão da minha vida pessoal, tem o Pix aí. Já deu tempo de qualquer um anotar. Agora, como eu digo sempre, o meu sustento, sobretudo, deveria vir, eu espero que venha dos meus cursos. Aí você escreve caiofabioexclusivo.com.br no seu navegador. Escreveu? Virou.
E aí estão os cursos, o Reconexões, Jesus, a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, esse curso de 17 aulas sobre luto variado, inclusive luto de pais vivos, no divã de Deus, com alguns salmos aplicados terapeuticamente à condição humana, a partir da história narrada por Davi. Eu vou comparando a história dita em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, relativa àqueles salmos. São salmos que têm histórias atreladas especificamente a eles e aplicando aquilo à condição psíquica do indivíduo então e da pessoa hoje. Está aí o curso em vídeo, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, curso do Dilúvio ao Apocalipse, tudo gravado lá na Turquia, do Monte Ararat até a ilha grega de Patmos, a modernidade líquida para ajudar você a não ficar tão escandalizado vivendo no mundo contemporâneo, o curso do medo que todo mundo deveria fazer, porque é totalmente carregado do poder libertador do Evangelho, o Ativar, que ensina de maneira muito básica como o Evangelho não é um cardápio para ser conhecido, mas é um banquete para ser devorado com avidez, em fé, alegria e com muito apetite espiritual. E como uma vez que a gente faça isso com consciência, a gente ativa poderes dentro de nós, riquezas dentro de nós, recursos dentro de nós, meios, inteligências, sabedorias que até então estavam adormecidas, amortecidas ou apagadas. Você precisa do Ativar, tanto quanto o tabu do suicídio, que tira e desgrila a cabeça de um monte de gente sofrida, esse Desvendando Israel, que são apenas mensagens na Galiléia ou em Jerusalém, nos lugares onde Jesus pregou. E o que ele disse, e a maior parte do que ele disse, foi carregado de enfrentamento ao espírito perverso, canino e raivoso daqueles entes religiosos sobre os quais nós temos falado no dia de hoje bastante. Adquira esse curso, ele está aí disponível, a garotada está esperando que você vá lá, entre, peça, escreva, e eu vou ficar muito feliz, porque uma parte vai pagar esses todos que trabalham comigo só nos cursos. Eu só para fazer isso aí demanda gente trabalhando em tempo integral. E uma outra parte é que vem para mim, para minha mulher, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bom, todo mundo é inteligente aqui o bastante para já ter entendido. Deus nos abençoe. Meu beijinho para todo mundo. Amanhã eu estou de volta, com a graça de Deus. Ainda temos mais 2 dias essa semana, não é? Amanhã e sexta-feira. E eu quero aproveitar amanhã. Nós vamos falar sobre o que eu não falei hoje, esse perigo de chegar a essas assertividades demoníacas. Esse aí faz isso pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Como você tem visto milhares dizerem isso de gente de Deus, que eles nem conhecem. Mas vão logo dizendo que são todos os endemoninhados. Jesus vai mostrar para a gente amanhã como isso faz você incidir num perigo inigualável para a sua vida. Tudo mais é brincadeira perto desse tipo de arrogância, dessa presunção. Por favor, salve-se dela. É o que eu imploro ao Senhor que faça em termos de vida, compreensão, entendimento, sabedoria na sua existência. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.